Vamos começar? Ok? Então, pessoal, começando a aula de hoje, nós vamos falar hoje sobre medidas de posição, né? Que a gente começou com essa correção, que é a correção que eu passei para vocês. E hoje nós vamos começar com essa aqui, ó, com a medida de posição, aliás, medida de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Hoje é a nossa quarta aula. Aquela primeira parte que eu mostrei ali era a correção, mas como eu já gravei, né, então não vai precisar a gente fazer novamente. Então, olha só, na medida de posição são só dois assuntos, variância e desvio padrão, tá? Essa variância e desvio padrão, para quem for fazer o concurso do IBGE, né, trabalhar, no caso, em estatística, é a alma da estatística. Vamos entender por quê? Olha só, nós estudamos duas coisas até agora. Nós estudamos as medidas de posição e aprendemos como calcular média, mediana e moda. Essa parte aqui nós não estudamos no ensino fundamental. Vocês vão estudar isso aqui somente na faculdade. Ó, por exemplo, lá na Facite eu ensino isso aqui. Quem quiser ir, é só fazer algum curso lá na Facite, vai aprender também sobre essa parte da estatística. Lembrando que isso aqui também estuda em qualquer curso da área de humanas, tá? Essa parte aqui. Hoje nós vamos estudar duas coisas, a variância, o desvio padrão. Só que a gente não vai estudar essa parte aqui, ó, coeficiente de variação, que envolve mais no nível superior, tá? Então vamos ver o que seria essa variância e esse desvio padrão. Primeiro, variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor médio. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a média, lembra? Que é o x barra, certo? E depois nós vamos calcular essa variância. O que eu quero dizer? Se a média, por exemplo, for 8, certo? E o desvio padrão for, sei lá, 5, ou essa variância for 0,1, eu tenho que fazer duas análises. Quais são as análises? Essa variância, ela vai mostrar para mim se os meus dados estão muito longe ou muito perto da média. A média aqui não é 8. Então, por exemplo, se a variância for muito longe do zero, 5 está muito longe do zero. Então, quer dizer que as minhas informações elas são dispersadas, ou seja, eu vou ter valores muito pequenos e valores muito grandes, ou seja, totalmente desproporcional. Agora, se a minha variância for próxima do zero, ó, tipo 0,1, é bem próximo do zero. Isso significa o quê? Que todos os meus valores analisados, eles são próximos da média. Por exemplo, se a média for 8, seria próximo da média 8. Bom, aqui eu estou dizendo um resumo. Quanto menor é a variância, ou seja, mais próximo do zero ela for, mais próximo dos valores da média ela vai ser. Tá? E, logicamente, então, quanto maior ela for, mais distante da média ela vai ser. Vamos ver isso na prática daqui a pouco, tá? Olha só, desvio padrão. O desvio padrão, ele também tem a mesma função da variância, tá? E o desvio padrão nada mais é do que o quê? Ó? O desvio padrão, representado por dp, ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se você calcula a variância e tira a raiz quadrada, você acha o desvio padrão. O que significa esse desvio padrão na estatística? É para saber se o bloco de elementos que você está pesquisando, eles estão dentro da realidade, ou seja, se eles estão próximos da média geral. Se esse desvio padrão for muito grande, muito distante do zero, quer dizer que a sua pesquisa está muito distante da realidade. Tá? Então, essa ferramenta aqui, ela é uma das melhores ferramentas da estatística para saber se a sua pesquisa tem validade ou não. Então, por exemplo, se eu estou calculando o desvio padrão e ele deu um número muito alto, significa, por exemplo, que se eu estiver pesquisando candidatos a intenção de voto de um candidato a prefeito, se esse desvio padrão for muito alto, significa o quê? Que eu estou pesquisando pessoas que estão num núcleo tendencioso a um candidato específico. Então, essa pesquisa para mim não é válida. Tá? Mas, enfim, vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Então, olha só. Primeiro, amplitude.
Você já sabe, né, que amplitude é quando você pega o maior e subtrai do menor, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma quantidade, então qual é o número maior? O maior aqui é o 18, tá aqui, e o menor aqui é o 9. Pronto, tá aqui. Então, subtrair essa aqui é a nossa amplitude. Ok. O que mais eu preciso saber para resolver? Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Um aluno obteve as seguintes notas nas disciplinas de matemática. Então, olha só. Imagina o que é o bimestre. Isso aqui é como se fosse a nota de um de vocês. Ó, ele tirou 5 no primeiro bimestre, 8 no segundo, 6 no terceiro e 9 no quarto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a média. Lembra como é que calcula a média? Média na escola, né? A média na escola, que é o nosso x barra aqui, ó. Como é que se calcula isso? A gente soma todas as 4, né? E divide por 4. Quando eu fiz isso, ó, olha só o que eu encontrei. Média 7. Se fosse aqui no colégio pré-universitário, o aluno tinha sido aprovado, né? Porque a média da escola é 7. Ok. Bom, depois que eu calculei essa média, o que eu vou fazer? Preste atenção, ó. Eu vou pegar cada uma dessas notas e vou subtrair da média. Olha só o que eu fiz, ó. Presta atenção. Nota 1. Qual é a nota 1? É 5. O que eu faço? Subtraio de 7. Aí depois a próxima nota, 8, subtraio de 7. Depois eu tenho 6, subtraio de 7. Eu tenho 9, subtraio de 7. Aí observe que as respostas, né, elas, nesse caso aqui, elas podem dar negativo ou positivo. Só que eu coloquei essas barras. Professor, o que são essas barras? Essas barras é a representação de módulo. Professor, mas o que é módulo? Módulo significa o quê? Que qualquer valor que der aqui dentro, seja negativo ou positivo, a resposta é sempre positiva. Mas precisa fazer isso? Não precisa. Isso aqui é somente se algum livro colocar assim em módulo. Por exemplo, se eu fosse subtrair aqui normal, aqui estaria ó, nota 5, a média é 7. Então, 5 menos 7 aqui daria menos 2, aqui daria 1 mesmo, aqui daria menos 1, né? E aqui daria 2. Então, aqui teria números negativos. Mas por que não importa? Ó, não importa o sinal que dá aqui, tá? Não importa. Bom, depois que você fez isso, esse desvio médio aqui você não precisa calcular, tá? Desvio médio é o quê? Você calcular a média de novo. Como é que é a média aqui de novo? É você somar tudo, ó. Você somar aqui, ó, 2, mais 1, mais 2 e dividir por 4 de novo, que seria 6 por 4, que daria esse 1,5. Isso aqui não precisa, tá? Eu só estou te mostrando que em alguns livros eles calculam esse desvio médio. Não precisa. Você precisa calcular só essa parte aqui, ó, que é chamado de quê? De desvios. Então, de novo, ó, você tem a nota sua da escola, você calcula a média é 7, você subtrai as suas notas da média e encontra novos resultados. Bom, e aí, o que você faz com esses resultados? Aí nós vamos calcular a variância. Olha só. Então, a gente calculando a variância, o que a gente tem? A gente tem esse detalhe aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui, porque eu não gosto que fique esse negócio aqui atrapalhando. Muito bem. Vamos lá, vamos voltar. Então a gente tem o cálculo do desvio e agora a gente vai calcular a variância. O que é o cálculo da variância? É só você pegar cada um desses resultados, você vai pegar cada um desses resultados e elevar ao quadrado. Então, olha só, eu peguei o 2, o 1, o 1 e o 2. Por isso que não importa o sinal. Por exemplo, se aqui fosse menos 2, ficaria menos 2 elevado ao quadrado e isso vai dar 4. Ou seja, esse sinal aqui ó, não fez diferença. Então, essa subtração aqui ó, não importa o sinal que vai dar aqui. Depois que você levar tudo ao quadrado, você soma e calcula a média de novo. Ó, quantas notas eu tenho aqui? Eu tenho 4. Então, eu estou dividindo por 4. Então, aqui, ó, se eu fosse calcular, ficaria assim, ó, 4 mais 1, mais 1, mais 4,
dividido por 4. Então, aqui a gente tem, ó, 5 mais 5. Então, a gente tem 10 dividido para 4, né? E isso aqui vai me dar 2,5. Foi esse valor aqui que eu enxerguei, certo? Então, essa é a variância, ok? Agora, vamos calcular o desvio padrão. Como é que calcula o desvio padrão? Desvio padrão é só você tirar a raiz quadrada. De quem? Da variância. A variância aqui não é 2,5. Então, você tira a raiz quadrada de 2,5. Vai dar um número próximo. Ó. Esse número aqui, ó, é aproximado, porque aqui é um número infinito, tá? 1,58. O que isso quer dizer? Olha só. A variância é 2,5 e o desvio padrão é 1,58. Olha só. Aqui eu tenho 0. Aqui eu vou ter, ó, 1. Para cá eu vou ter menos 1. Aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter menos 2. Então, o que eu quero dizer? Esse 1,58 está mais ou menos aqui no meio. Aqui vai ter 1,58. Ele está um pouquinho longe de quem? Do zero. Então, significa o quê? Que as notas, elas estão longe da média. Qual é a média? Nosso x barra que eu calculei. A média é 7. Não foi isso aqui que eu calculei? Ó? A média é 7. Então, quer dizer que as notas, elas estão longe da média 7. Ou longe para menos, no caso aqui, no caso 5, ou longe para mais, no caso aqui, ó, número 9. Tá? Se esse desvio padrão tivesse dado, por exemplo, assim, ó, 0,032 reticências, então significa que esse número estaria bem próximo do zero, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Ele estaria mais ou menos aqui, ó, bem próximo do zero, bem aqui no cantinho. Se ele está bem próximo do zero, é porque essas notas, elas poderiam estar assim, ó. Essas notas, elas deveriam estar mais ou menos assim, ó. Por exemplo, ela poderia ser aqui um 6, um 7, um 7 e um 7. Ou seja, se aqui fosse 0,032, estaria as notas mais ou menos assim, ou seja, todas as notas estariam próximas de quem? Da média, tá? Então é para isso que serve o desvio padrão, para você encontrar qual é a nota mais próxima da média, para saber se o grupo de dados são próximos da média ou não, tá? Vamos continuar. Aqui eu fiz uma observação, ó, deixa eu apagar aqui para a gente visualizar. Fiz uma observação, ó, quanto mais próximo do zero o desvio padrão, eu acabei de falar, ó, quanto mais próximo do zero, mais homogênea, ou seja, regular. Quando a gente fala em estatística homogênea, regular é a amostra. O que é regular? Os números estão todos próximos um do outro. Ó, vou dar um exemplo prático nisso aqui na estatística. Imagina que existe um técnico de basquete e ele está fazendo uma pesquisa para saber se o grupo de pessoas que ele tem, de atletas, estão na altura que ele deseja. A altura, vamos supor, todo mundo tem que ter próximo de 2 metros de altura para jogar basquete. Se ele calcular a altura de todos os atletas e o desvio padrão dele for próximo de zero, significa o quê? Que a maioria dos atletas tem uma altura próxima de 2 metros, que é o que ele quer, tá? Então é mais ou menos isso que é para fazer. Vamos continuar aqui. Ó. Vamos pensar agora as notas de duas turmas. Então eu tenho aqui de 2 alunos, né? O X e Y estão representados abaixo. Então aqui eu tenho um aluno Paulo e tenho um aluno João. Gente, essa era a média, era a técnica que a escola deveria adotar para saber se você merecia passar de ano ou não. Olha só, o que tem aqui? Se eu calcular, eu vou calcular aqui a média de cada um. Ó, vamos lá. Quem é dos dois é mais... Deixa eu te perguntar para vocês aqui, ó. Quem é dos dois, o Paulo ou o João, que é o mais regular, ou seja, que tem notas mais regulares? Se eu calcular a média dos dois, ó, vamos calcular a média do Paulo. Soma todas as notas do Paulo, são 4 notas, divide por 4. Então ele tem nota 5. Beleza. Vamos somar do João. A do João, eu vou somar todas as notas e também deu nota 5. Vamos supor que a escola, para você passar de ano, teria que ter média 5. Aí eu ia dizer, então os dois passaram de ano. Só que quando eu olho aqui, olha só, quando eu tiro um 8, significa o quê? Que os conteúdos
do segundo bimestre, vamos supor que aqui seja bimestre, o João aprendeu mais. Por quê? Porque o Paulo tirou 2. Então significa que no segundo bimestre, esse Paulo não aprendeu os conteúdos e o João aprendeu. Em compensação, o Paulo aprendeu os conteúdos do quarto bimestre e o João não aprendeu tanto assim, tá? Então, se você for analisar, eles aprenderam mais alguns conteúdos de algumas provas e não aprenderam alguns conteúdos de algumas outras provas. Não justifica, por exemplo, você tirar um 4 em uma prova, depois você tirar um 10 na outra. Significa o quê? Que você aprendeu o conteúdo da segunda prova e na primeira prova você não aprendeu nada, tá? Então, olha só, qual dos dois tem nota mais regular? Qual dos dois? Vamos pensar? Primeiro eu vou calcular a variância de desvio padrão. Vamos lá. Primeira coisa, a média é 5. Então, eu estou pegando agora a nota do Paulo. Ó, nota do Paulo é tudo isso aqui, ó. E vou subtrair de quem? Da média. Observe que deu 0, negativo, deu 0, deu 3, certo? Vou fazer a mesma coisa agora, vamos calcular os desvios do João. Eu pego as notas do João, aqui, ó, e subtraio da média, tá? Quando eu subtraio, eu tenho, ó, valores negativos, certo? Bom, aí o que acontece? Quando eu calculo a variância, vamos lá, variância do Paulo. É o que, professor? Pegar todas essas notas aqui, né? Eu vou pegar todas essas notas e vou elevar elas ao quadrado. Então, foi o que eu fiz. Levei tudo ao quadrado, né? Então, aqui ficou 0, aqui vai ficar 9, 0 e aqui 9. E divido por 4. Então, isso aqui é como se fosse 18 dividido para 4, que vai dar 4,5, certo? E vamos agora calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada desse 4,5. Então, deu 2,12. Ok, vamos fazer a mesma coisa com o João. Pega todos os resultados e eleva ao quadrado. E soma. Ok? Deu 3,5. Calcula a raiz quadrada, deu 1,87. Agora vamos analisar as respostas. Qual deles está mais próximo do zero? Olha só, o Paulo deu 2,12. O João deu 1,87. Observe que o João está mais próximo do zero. 1,87 é o número mais próximo do zero. Então, significa o quê? Conclusão que a gente pode tirar: que o João, ó, apresentou o menor desvio padrão. O que isso significa? Que ele será dito mais regular. Ou seja, as notas do João é o mais regular. Então, se aqui for uma pergunta, ó, por meio do desvio padrão, qual deles apresentou o desempenho mais regular? Você vai dizer que é o João, porque o desvio padrão dele é o menor possível. Quanto menor for, mais regular é a situação da pessoa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Esse aqui eu tirei do livro. Tá? Tirei do livro de vocês. Ó. Um histograma é o resultado de uma pessoa, de uma pessoa sobre as alturas em centímetros entre os alunos de uma turma. Então vamos analisar aqui o nosso gráfico. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um gráfico e aqui eu tenho umas torres. Essas torres significam o quê? Na primeira, significa que eu tenho dois alunos que tem entre 53 e 1,53 e 1,59 de altura. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 8, olhando sempre aqui, ó, no nível das torres. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4. E observe que eu não sei a altura dessas pessoas. Eu sei que essas 8 pessoas aqui, por exemplo, têm entre 1,65 e 1,71. Então, vamos ter que montar uma tabelinha, né? Olha só como é que a gente monta essa tabelinha. Ó, a tabelinha funciona assim, ó. Ele está variando de 1,53 até 1,59, depois de 1,59 até 1,65. Essas são as variações de cada torre dessa. É assim que era para ter feito a tarefa de casa, tá? Vocês vão ver lá no vídeo lá que eu postei. Então aqui eu tenho quantas pessoas têm essas alturas. Quando eu somo tudo, deu 25. Ok. Agora, o que significa esse VM? VM chama valor médio.
Como é que calcula esse valor médio? Se você observar aqui, ó, 53 para 59, eu estou aumentando aqui, ó, de 6 em 6, ó. Aqui está aumentando de 6 em 6. Então, para mim achar o valor médio, é só eu aumentar de 3 em 3. Ó. A amplitude aqui é 6, então eu vou usar a nossa amplitude, chama aqui de amplitude 1, aqui é amplitude 2. Eu vou aumentar de quanto em quanto? De 3 em 3. Então, se eu pegar aqui, ó, 53 mais 3, 56, tá vendo? Se eu aumentar 59 mais 3, 62, 65 aqui, ó, mais 3, 68. Então, isso aqui, ó, significa o que para mim? Significa que essas duas pessoas, eu não sei a altura dela, mas eu sei que, em média, as duas vão ter 1,56 cada uma. Aqui também, ó, 1,62 cada uma, e assim sucessivamente, tá? Então, em vez de eu usar a altura em um espaço que eu não conheço, eu vou adotar a altura sendo esses valores aqui, ok? Então, vamos calcular agora a segunda parte, né, desse exercício, que agora, depois que eu sei as alturas de cada um, eu vou calcular a média, né? Vamos calcular a média? Olha aqui embaixo. Como é que calcula a média? Eu vou pegar o número de pessoas que está em azul, né? O número de pessoas que está em azul, e vou multiplicar pelas suas alturas. Até mudar aqui de cor para ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, duas pessoas têm em média, tá aqui, em média, 1,56. Então, eu estou multiplicando 2 por 56, 5 vezes 1,62, ó. Depois, ó, 8 vezes 1,68 e assim por diante. Multiplico tudo e divido por quanto, professor? Por 25. Foram 25 pessoas entrevistadas. Então, ó, multipliquei tudo, agora eu vou somar e vou dividir. Conclusão que eu chego, que a nossa média de altura é 1,69,2. Bom, depois que a gente calcula a média, o que eu faço para achar a variância? Eu vou subtrair de todo mundo aqui, ó. Então, aqui eu vou subtrair. Então, eu vou criar mais uma coluna aqui, ó. Essa aqui é a média, 1,69, 1,69, 1,69,2, tá? Então, essa aqui é a média. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o valor médio dessa média. Lembra? A gente faz só isso, ó, com subtrair um por um. Quando eu subtraio, vai dar valores positivos e valores negativos, não importa. Então, eu estou subtraindo aqui, ó, um menos o outro. Quando eu subtraio, de qualquer forma que você quiser, tanto faz, tá? Subtrair um por um da média, que foi calculada aqui embaixo. Cheguei nesses valores. E agora, como é que calculo a variância? A variância é só pegar agora tudo isso aqui, né? E elevar ao quadrado. Vamos fazer isso? Ó, todos esses valores aqui, ó, todos, está dentro dos parênteses. Aí eu fiz o quê? Todos eles, eu estou elevando eles ao quadrado, certo? Quando eu elevo ao quadrado, eu tenho que lembrar que menos 13 elevado ao quadrado corresponde à diferença da altura de quantas pessoas? De 2 pessoas. Aqui é a diferença de quantas pessoas? De 5, de 8 pessoas. Então, eu tenho que multiplicar pelo número de pessoas. Por exemplo, 4,8 ao quadrado é a diferença da altura de 6 pessoas. Então, eu tenho que multiplicar por 6, tá? Então, depois que eu elevei ao quadrado, multipliquei, deu esse valor, e chego à conclusão, então, que dá 1.224 dividido por 25. Então, essa aqui, ó, é a nossa variância. Gente, ó, dá uma olhada. Olha o tamanho dessa variância. Vamos calcular o desvio padrão. Desvio padrão é só calcular a raiz quadrada. Olha o tamanho desse desvio padrão. Aí, se você for analisar, está próximo do zero? Não, né? Está muito longe do zero. Então, se eu imaginar uma reta numérica, 1, 2, então aqui vai ficar 6,99. Está quase próximo do 7 aqui, ó. Ou seja, está muito longe do zero. Então, isso significa o quê? Que as alturas do povo aqui, ó, elas são dispersadas. Ou seja, eu tenho uma altura de 1,53 variando até 1,83. Ou seja, são alturas de pessoas diferentes. Então, se eu fosse pensar, o grupo de pessoas serviria para mim jogar basquete, por exemplo? Não, né? Por quê? Porque eu vejo que no grupo dessas 25 pessoas tem pessoas baixas e pessoas altas. Eles não mantêm o quê? Uma média.
estão todos longe de quanto? De 1,69, tá? Agora aqui no final, para fechar nossa aula de hoje, eu quero fazer o seguinte. O que acontece se a minha variância tiver dados iguais? Vou fazer aqui com você rapidinho. Deixa eu colocar aqui de vermelho, só para me tirar uma dúvida de vocês. Ó. O aluno, vamos supor que isso aqui são os dados que eu encontrei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, calcular a média. É isso aqui. Se eu fizer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mais 4 e mais 4. Então aqui vou dividir isso tudo por 7. Deixa eu ver se é 7 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Isso aqui ó, vai me dar um número 4. Imagina, se eu tenho um monte de 4. Não, na verdade, vamos fazer a continha certa. Né? 7, 7, 14. 14 com 28. Então eu tenho aqui 28 dividido para 7. Isso aqui vai dar 4. Agora vamos pegar e calcular os desvios. Vamos lá, ó. Desvios. O que é os desvios? Eu vou pegar os 4, né, reticência, e vou subtrair da média. Então, olha só. Eu estou pegando as notas, né, os resultados aqui, que são esses, e subtraindo da média, que são esses. Então, quando eu subtraio, o que acontece aqui? 0, 0, 0, 0, e assim vai. Aí eu vou calcular agora a variância. A variância seria o quê? Seria 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, e assim vai. Dividido por 7. Isso aqui daria o quê? 0 dividido para 7, que daria 0. Aí se eu fosse calcular o desvio padrão, seria a raiz de quanto? De 0. E raiz de 0 é o quê? 0. Ou seja, eu disse que eu tenho que encontrar o número mais próximo de 0. Encontrei variância valendo 0 e desvio padrão valendo 0. Se isso acontecer, você encontrar exatamente o valor 0, aí você vai perguntar, professor, eu vou encontrar um valor negativo? Valor negativo? Nunca. Professor, por que nunca eu vou encontrar valores negativos? Nunca. Por quê? Porque se eu estou levando eles ao quadrado, né, qualquer coisa elevada ao quadrado vai dar sempre positivo. Então nunca vai ser negativo. Observe que eu encontrei o valor zero. Se eu encontrei o valor zero na variância e no desvio padrão, isso significa o quê? Que todos os meus dados, todos os dados, são iguais à média. Certo? A média aqui não é 4. Então, se a variância e o desvio padrão é zero, significa o quê? Que se a média é 4, todos os dados pesquisados são 4. Por isso que deu zero. Isso é a função do desvio padrão. Quanto mais próximo do zero, ou exatamente zero, o resultado for, mais igual vai ficar da média. Ou seja, igual o quê? Os números que foram pesquisados. Vai ser próximo da média. Ok? Então essa aí é... Professor, Oi, pode falar. só uma pergunta. Quando dá zero, significa que ele é regular, tipo assim, perfeito? Que a minha Perfeito. pesquisa deu. Isso. Ah, ok, então. Significa que ele é perfeitinho, que é regular. Por exemplo, se você está pesquisando a nota dos seus colegas da sala e você quer saber o nível de reprovação da turma, você tem que pensar o seguinte: a média não é 7? Então, se o seu desvio padrão deu zero, significa que todo mundo tem média de 7 para cima, todo mundo foi aprovado. Então, por exemplo, se o diretor da escola do pré-universitário quiser saber se a turma toda passou de ano, ele calcula o desvio padrão. Se o desvio padrão estiver próximo do zero, por exemplo, 0,1 significa que quase todo mundo passou. Se der exatamente zero, significa que todo mundo passou de ano, ou seja, todo mundo atingiu a média ou acima da média, tá? Essa aí é o que eu queria passar para vocês. Bom, Ok, entendi. certo. Então a gente encerra a aula aqui por aqui e eu vou deixar essa gravação lá no YouTube, tá?